Agora é a vez do Senado, a Casa da Federação, debater e aprovar o Programa Emergencial de Socorro aos Estados e Municípios contido no Projeto de Lei 149/2019. É uma concertação iniciada ainda no ano passado, um debate consistente no Congresso Nacional sobre a necessidade de um plano para reequilibrar a situação financeira dos 26 estados e do Distrito Federal. Infelizmente, como virou hábito no Brasil, alguns setores resolveram transformar a questão em uma batalha ideológica rasa, como se os problemas do país pudessem ser resolvidos com enquetes ou votações telefônicas de reality shows. Os estados, entes sobre os quais recai a pressão por serviços públicos essenciais, não podem ficar à mercê da opinião aligerada que os manjados robôs de internet tentam construir, arrastando consigo a legião que já não se informa, não reflete, apenas reage ao aperto de botões. É preciso sempre lembrar que o modelo da austeridade fiscal obsessiva tem um efeito ainda mais devastador sobre um Estado do que quando aplicado à União. Nosso desenho constitucional dotou os estados de muito poucas ferramentas para navegar sozinhos as marés econômicas. No entanto, são os estados que carregam o maior ônus da gestão pública. E essa realidade parece que veio sendo esquecida ou deliberadamente apagada nas últimas 3 ou 4 décadas. A consequência é o desequilíbrio brutal entre as obrigações dos estados e os recursos dos quais eles dispõem para atender a esses compromissos com as demandas e necessidades das suas populações. Um exemplo é a atenção à saúde. Cabe aos estados sustentar toda a média e alta complexidade hospitalar. Como a pandemia do coronavírus está comprovando, só essa missão já é uma carga imensa, mas não é a única. A segurança pública é um encargo integralmente atribuído aos estados. É lugar comum tentar atribuir penúria dos cofres dos estados ao contingente de servidores públicos que cada um desses entes mantém. Acriticamente, repete-se um mantra contra o funcionalismo, como se os servidores estaduais, médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, policiais, merendeiros de escola, professores, fossem desnecessários e não trabalhassem. Os governos centrais gostam de oferecer desonerações, mas quem arca com o baque de reduções de tributos como o IPI são exatamente os fundos de participação de estados e de municípios. A diminuição da atividade econômica decidida pelos governos pós-impeachment, quem decide pelo arroxo fiscal decide pela estagnação econômica, ainda que diga o contrário, vem tendo seu efeito mais sinistro exatamente sobre o caixa dos estados. Sem contar as consequências deletérias da guerra fiscal, esse jogo canibal tantas vezes estimulado pelo governo federal com o intuito de se livrar da sua própria redução de carga tributária. Na guerra fiscal, os estados se lançam a uma briga de foice, reduzindo impostos, cedendo patrimônio, gastando com obras para atrair investimentos, criando uma concorrência predatória entre os entes federativos que impacta receitas, enriquece alguns e constrói o rombo que sempre estoura mais adiante. Os estados e o Distrito Federal são as entidades que precisam ser socorridas agora, ainda mais em tempos de pandemia, que é quando mais vamos precisar de serviços públicos. É muito grave que se queira agora reduzir toda uma concertação que vinha em curso, que havia até convencido a insensível equipe econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes a um reles fla-flu. Deixemos os debates estéreis e superficiais para o lazer de alguns nas redes sociais. Os legisladores têm que rejeitar a armadilha do debate binário, que a Casa da Federação saiba honrar sua atribuição de representar os estados e provê-los dos meios para atender às demandas e necessidades de serviços públicos que o nosso povo merece.